Bom dia, querido, bom dia, querida. Estamos aqui para mais uma parte do nosso estudo, o que deve ocupar a minha mente. Nós começamos falando um pouco sobre o que está lá em Filipenses 4:8, onde falamos sobre o que é verdadeiro. Se você chegou nesse vídeo aqui hoje, temos a primeira parte aqui no canal, você pode resgatar lá para você poder acompanhar. É uma série que o Senhor me tocou de fazer para que nós possamos analisar um pouco mais a fundo sobre o que deve estar na nossa mente a todo tempo. O que mais o inimigo tenta fazer é deturpar, é manipular o que vai ficar na nossa mente, porque se ele consegue afetar esse ponto, ele afeta todo o nosso ser. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre o segundo ponto, que é tudo o que é respeitável, conceituando, colocando situações aqui do cotidiano, e eu espero de verdade que essa palavra possa edificar a tua vida, edificar a tua casa, edificar a tua família, edificar o teu trabalho. Amém? Vamos colocar diante do Senhor esse momento para que Ele possa falar conosco, porque antes dele falar com você, Ele fala comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento. Deus, toma em tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que aqui está. Deus, que nós possamos entender, meu Pai, a fundo a tua palavra, mas principalmente, Senhor, que possamos colocar em prática o que está escrito aqui e que possamos, Pai, levar isso para dentro dos nossos lares, que possamos levar isso para dentro do nosso trabalho, que possamos levar isso, Pai, diante de pessoas que porventura estarão conosco no dia de hoje ou nos próximos dias. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fica conosco nesse momento. Senhor, que tudo aquilo que possa tentar distrair, tudo aquilo que possa tentar tirar o foco, Pai, de nos concentrarmos, entendermos, Pai, a tua vontade, a tua voz, que é aquela voz que transforma, que é aquela voz que traz, Paizinho querido, a verdadeira graça, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Nós queremos ser pessoas melhores, queremos ser esposas melhores, queremos ser mães melhores, pais melhores, chefes melhores, funcionários melhores, jovens melhores, estudantes melhores, Senhor, para que em cada lugar que estejamos, Pai, a tua presença, Pai, seja a que vai, Paizinho querido, predominar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, começando em Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Então aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando aos filipenses algo extremamente importante, que a batalha da vida cristã também acontece na nossa mente. Na verdade, a batalha de todos nós. Independente se você que está assistindo esse vídeo não se considera alguém cristão, tenha certeza, você também enfrenta esse nível de batalha, onde diariamente você se depara com situações e você às vezes não sabe como resolver, e pensamentos, porque isso é fato, pensamentos vêm, eles vão surgir devido às situações que estamos enfrentando. A questão é o que nós decidimos manter na nossa mente e o que nós simplesmente delimitamos, isso fica fora. Ao longo da nossa vida, nós precisamos fazer isso, fazer uma delimitação, ou seja, escolher mesmo como um paradigma, ou seja, duas situações. Isso fica, isso sai. Isso fica, isso sai. Ao longo da nossa vida, precisamos ter esse filtro em nós. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse segundo ponto, que é o que é respeitável. Então, primeiro vamos definir aqui o que seria esse respeitável. Quando falamos de respeitável, seria aquilo que é digno de honra, aquilo que é digno de reverência, aquilo que é nobre, aquilo que é sério, aquilo que é honroso, aquilo que é elevado. Quando eu digo elevado, não necessariamente em um nível de reconhecimento, mas principalmente elevado segundo o que Deus nos ensina que devemos carregar.
Aquilo que é respeitável não é necessariamente aquilo que é famoso, bonito, popular, admirado por pessoas, mas sim o que Deus considera digno de honra. Então, nós vamos pautar aqui o nosso estudo exatamente sobre isso. Tudo o que vamos comentar aqui, tudo que vamos analisar hoje está pautado na palavra. Inclusive, eu já deixo essa dica aqui para você. Você quer ter uma vida totalmente transformada? Comece a viver segundo princípios bíblicos. É fato, quem segue princípios bíblicos tem uma vida transformada. Porque a Bíblia, ela não é simplesmente um livro, como diversos outros, onde temos aí diversas literaturas, onde vão trazer reflexões, ensinamentos, que não estou dizendo que não sejam bons. Podem até ser, mas a verdadeira transformação, ela vem desse, porque esse não foi um livro escrito por homens, mas ele foi um livro inspirado através do Espírito Santo e escrito por homens que estavam se pautando nele. Amém? Então, toda vez que formos fazer um estudo, seja qualquer tema, a nossa base, vamos dizer assim, a nossa base argumentativa precisa estar pautada na palavra, porque é ela que vai libertar. Se você tem dúvidas, o que você está fazendo hoje? Você se deparou com isso aqui. Ah, tá, mas será que eu estou vivendo uma vida de respeito? Então vamos hoje analisar dentro da palavra se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus ou não. Amém? Então vamos lá. O que consideramos respeitável é o que Deus considera respeitável? Esse é o primeiro ponto. Você pode ter um conceito, eu posso ter um conceito do que é digno de respeito. Mas será que esse conceito está alinhado ao conceito de Deus? Vamos fazer aqui um panorama breve daquilo que o mundo diz e daquilo que Deus diz. Quando eu falo o mundo, eu estou falando de dogmas, de questões relacionadas ao senso comum. Aquilo que às vezes até você aprendeu quando você era criança, principalmente você que não veio de berço cristão. Eu acho muito interessante fazer esse paradoxo aqui, panorama, perdão, porque às vezes a pessoa que não veio desse ambiente, ela se sente, poxa, mas eu não aprendi assim. E aí por ela ter vivido uma referência dentro de casa, porque, gente, não se ausentem de pensar que você não é uma referência. Dentro da sua casa, você é uma referência. E talvez você que esteja assistindo essa palavra aqui, esse vídeo, você teve somente aquela referência dentro de casa. Seu pai, sua mãe, eles ensinaram aquilo que eles sabiam, aquilo que era o que talvez eles também tenham aprendido. E aí você foi vivendo e repetindo os passos dele, porque essa foi a referência para você. Mas talvez hoje você esteja tendo a oportunidade de conhecer uma outra referência, a referência do Pai, o Pai Celestial. Talvez você não tenha tido uma referência dentro de casa, mas uma referência da vida. O famoso, a vida me ensinou, situações cotidianas me ensinaram, mas eu quero viver diferente, eu quero ser alguém diferente, eu quero ser alguém transformado. Então vamos lá. O mundo diz: seja esperto. Sabe aquelas situações onde o mundo fala, né? As pessoas, de um modo geral, falam: a gente precisa ser esperto para ninguém passar a perna. Isso é o que o mundo fala, mas será que essa esperteza é o que Deus quer? Porque Deus fala: seja íntegro. Então, nem sempre você querer se dar bem em alguma coisa vai ser exatamente aquilo que Deus quer que você faça. O mundo diz: pague na mesma moeda. Ele errou comigo. Ele fez essa situação, então ele vai ter que pagar. Mas o que Deus fala sobre isso? Romanos 12:14 vai dizer assim, abençoe os que vos perseguem. Jéssica, mas isso é impossível. Como é que eu vou declarar bênção para aquele abençoado que só fala mal de mim lá no meu trabalho? Como é que eu vou declarar uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, ou até mesmo dar um bom dia com carinho para aquela pessoa que só me olha de cara feia? Meu irmão, você não sabe o que ele está passando.
Aliás, um detalhe aqui, às vezes você está implicando com alguém só por conta da cara dele. Mas você não sabe se às vezes ele saiu de casa e viveu uma situação difícil lá. Não tem nada a ver com você. As coisas não giram somente só ao teu redor. Às vezes a pessoa está passando por um problema que você não tem a dimensão do que ela está vivendo. E aí você pode chegar até ela em um simples bom dia, um simples abraço, um simples gesto de carinho já vai fazer a diferença. Não pague na mesma moeda. Por quê? O que o inimigo quer é confronto o tempo todo, é briga, é intriga. Ele quer um ambiente onde você não tenha paz, um ambiente onde fique tudo sujo, tudo, desculpa a expressão, tudo podre, tudo ruim. Não, faça você a diferença. Pense primeiro em você. Esse aqui é campeão. Não. Eu tenho que ver primeiro o meu. Eu tenho que ver primeiro a minha casa. Eu tenho que ver primeiro os meus assuntos. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que você não tenha que ter cuidado com você. Mas por que você tem que ser o centro de tudo? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, por benefício próprio. Talvez você quer se profissionalizar por alguma coisa porque você está visando só um lucro para você mesmo. E eu tenho certeza de que Deus quer te elevar, mas não por você. Ele quer te elevar porque ele quer que você, através daquilo que você aprendeu, daquilo que você carrega, você pode compartilhar isso para outras pessoas. O que hoje você consegue fazer de mais excelente? Se você continuar com esse pensamento, estamos falando do que é respeitável. Ah, não, então é respeitável pensar em mim, eu quero ser alguém melhor, eu quero crescer. Amém? O crescimento é algo muito bom, é algo muito respeitável você pensar em evoluir, mas não que isso se restrinja a você. Ou seja, precisamos colocar nossa mente naquilo que merece a aprovação de Deus. Não se trata de nós, se trata do reino. E quando eu falo aqui o reino, eu não estou querendo dizer um templo, um local fechado, não. O reino de Deus pode começar, sabe onde? Aí na tua casa. Às vezes só você que conhece a palavra. Ah, Jéssica, você não sabe como é que é a minha casa. Se eu começo a falar Deus te abençoe, as pessoas já dizem só, tu é fanática, tu é bitolado. Deixa. Mas que eles comecem a ver diferença nas suas atitudes. Então, vamos analisar em 7 pontos o que deve ocupar a minha mente sobre esse viés do que é respeitável segundo Deus. Primeiro ponto, respeitável merece ocupar a nossa mente. Então, aquilo que Deus considera respeitável, isso é o que deve ficar. Agora nós vamos aqui destrinchar o que seria esses pontos que devem ocupar a nossa mente e o que não devem ocupar. Vamos fazer uma delimitação aqui. Por que estou permitindo que isso ocupe tanto espaço dentro de mim? A nossa mente é como se fosse um HD de um computador. Ela tem um espaço enorme, onde, ao decorrer da nossa vida, nós vamos armazenando várias informações. Você tem informações desde a sua infância, você tem informações da sua adolescência, você tem informações da sua vida adulta, né? Então, nós temos informações. Eu gosto muito daquele filme Divertidamente, onde ele mostra de uma maneira muito lúdica, e eu recomendo esse filme para todo mundo, independente se você tem um filho ou não, mas ele mostra de um modo muito didático como que nós armazenamos as informações. Ele chama de memórias base aquilo que de fato ocupa um lugar especial. E aquilo que não importa, eles até colocam numa cor mais acinzentada, uma cor mais assim, que não leva uma informação e fica num lixo da nossa, da mente, né, da personagem. Isso acontece com a gente mesmo. Agora, quais seriam essas memórias base? Lá no filme ele retrata a personagem principal. Ela tem memórias que ela consegue associar a momentos da vida dela. E aí, cada vez que ela se lembra de algo, essas memórias criam
bases para a vida dela. Ela tem a ilha da família, a ilha da... Tem até uma, eu acho muito interessante, a ilha da bobeira. Tem pessoas assim que ficam irritadas. Ó, vou dar uma dica aqui. Mulher, vou dizer porque eu vivo isso. Não fica chateada às vezes se você tem alguém dentro da tua casa que parece que tá no momento boberol. Gente, isso é sadio. Isso é bom. Eu ainda confesso, eu estou aprendendo a lidar com isso, tá? Mas é importante o seu filho ter aquele momento de brincar. O homem, às vezes, precisa desse momento boberol. O que não pode é que isso se torne o cerne, ou seja, o centro do que você vai fazer. Mas é importante ele ter esse momento de descontração. Isso para o homem é importante. Pensamentos que chegam sem pedir licença. Nesse momento agora, com certeza, já estão vindo pensamentos aí. Agora, o que trazem esses pensamentos à sua mente? Porém, se permanecer alimentando tais pensamentos, esses poderão tornar-se decretos na sua vida. Uma coisa é algo passar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você viveu uma situação ontem, hoje, que não foi legal. Desagradou você, ou às vezes até uma ofensa que você ouviu, uma crítica que não era o que você esperava. E aí veio aquele pensamento: desiste. Isso não é para você. Pula fora. Muda de carreira. Desiste dele. Desiste dela. Não ora mais não. Para quê? Não tá adiantando nada. Se você internalizar esse tipo de pensamento, daqui a pouco você já está verbalizando isso. Por quê? Jesus disse assim, ó, Mateus 12:34, ele fala que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que enche o interior, eventualmente encontra uma maneira de sair. Não pense você que aquilo que veio à sua mente, você deixou, você tá remoendo, né? Vem aquela ideia do remorso. Aí você fica remoendo aquela situação. Daqui a pouco você está falando sobre isso, você está comentando sobre isso, você está colocando isso nas suas principais atividades. Coisas que não devemos alimentar. Primeira, fofoca. Essa aqui, a gente pensa, eu não sou fofoqueiro. Tá bom. Situação. Você tá lá no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, e tem uma rodinha onde começaram a falar de uma pessoa que não está presente, e você está ali. Você tem a escolha de não permanecer naquele lugar. Jéssica, mas eu vou parecer que eu tô sendo rude. Eu tô me afastando, então eu tô desmerecendo. Não. Você tomou uma escolha. Eu não pertenço a isso aí. Porque uma coisa muito errada é você achar que você só participa da fofoca se você fala. Se você é cúmplice, você também já tá dentro disso. Então você precisa sair desse ambiente. Porque se você tá ali num ambiente onde você só ouve fofoca, daqui a pouco você vai estar verbalizando isso. Ressentimento. Acabamos de falar aqui, situação que te feriu. Então você continua trazendo aquilo à sua mente e remói e volta. Você não consegue nem olhar mais para uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação, mas porque aquilo te machucou. Comparação. Por que nós, né, temos que pautar a nossa vida sempre em semelhança a outro? Cada um tem a sua individualidade, as pessoas são diferentes e cada um, Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas você não precisa ser igual a ninguém. Você não tem que falar como o outro, você não tem que agir como o outro, mas Deus colocou algo em você que vai fazer a diferença. Você não precisa fazer como o outro para achar que você vale, que você tem valor, não. Amém? Inveja. A inveja, ela vem disso aqui. Você começa a comparar tanto que daqui a pouco você quer ser a outra pessoa. Ei, pula fora disso.
suspeita, aquela famosa pulga atrás da orelha. E eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Ai, o fulano de tal tá tão diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Bateu a suspeita, você tem como falar com a pessoa? Chega diretamente e fala com ela. E para de adiar isso. Por que você não pode simplesmente chegar lá e resolver o problema? Com certeza você já tem maturidade para resolver isso. Pensamentos impuros, pensamentos sujos. Não deixa isso ficar dentro da sua mente. Desejo de vingança. Desejo de fazer com que, falamos aqui, né, que a pessoa pague na mesma moeda. Não, isso não deve permanecer. Isso começará a influenciar a nossa maneira de falar e agir. Se o desejo da vingança toma conta de você, daqui a pouco você já se torna uma pessoa violenta com pessoas que você não gostaria de ser assim. Simplesmente porque ao longo do tempo você ouviu isso demais. Começamos aqui falando sobre isso, sobre costumes que ouvimos dentro da nossa casa. Mas hoje você está tendo uma oportunidade de dizer, peraí, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha mãe, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero ser alguém que não repita os mesmos erros. Um ponto muito importante aqui, a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Com certeza. Honrar pai e mãe é ter o respeito por ele e saber reconhecer quem ele é. Mas você nunca vai estar honrando seu pai e a sua mãe repetindo os erros dele. Porque isso vai reverberar, sabe onde? Dentro da sua casa com os seus filhos. Ah, eu não sou casado ainda. Aquele erro que você está cometendo, que você repete da sua família que te gerou, o dia que você tiver uma casa, às vezes até dentro do seu ambiente de convivência. Você é maltratado dentro do seu lar? Ah, então eu vou maltratar também. Talvez você é um líder que você, desculpa a expressão, você apanhou tanto que aí você acaba fazendo isso com o seu subalterno só pelo fato de fazerem isso com você. Abuso de poder. Não faça isso. Por quê? Ah, mas é porque eu sofri muito, então os outros têm que sofrer também. Não. Decida hoje ser diferente. Como me portar diante de uma mensagem de alguém que não gostamos? Suponhamos na seguinte situação. Você iniciou o dia, você pegou lá o seu telefone e você recebeu uma mensagem que aquilo te trouxe angústia, dor, ou alguém falou algo diretamente para você, você foi muito magoado, você foi muito machucado. E aí, como você vai reagir a isso? Provérbios 4:23 vai dizer assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso aqui é muito poderoso. Guardar o nosso coração significa guardar a nossa alma, guardar as nossas emoções, está falando de domínio próprio, algo que devemos, eu me incluo nisso, irmão, você não tem, meu querido, minha querida, você não tem noção de como isso é um treino diário para minha vida. Eu fui criada dentro de um lar em que eu ouvia revida na mesma moeda. O famoso bateu, levou. Eu era alguém assim, porque eu fui criada nesse ambiente. E tanta dor, tanta angústia tomava conta de mim que eu já começava a me relacionar com pessoas da mesma forma. E eu começava a verbalizar palavras que destruíam. Porque era isso que meu coração estava cheio. O que hoje está cheio no seu coração? Qual é o seu consumo diário? Nem todo pensamento que entra na minha mente merece permanecer nela. Amém? Segundo ponto, respeitável é aquilo que também se reflete nas minhas palavras. Eu costumo dizer uma frase, quem me conhece sabe. As palavras têm poder. Você pode até não crer em Bíblia, em fé,
Você pode não crer em nada disso, mas tenha certeza, aquilo que você profere se torna um decreto, uma verdade. De tanto você falar, isso pode acabar se tornando uma verdade na sua vida, na sua casa, no seu ambiente. O que pensamos vai influenciar no que falamos, isso é fato. Agora, quando a gente fala de palavras, o que a Bíblia vai me dizer sobre isso? Vejam que aqui, tudo que a gente está comentando, precisamos ter uma referência bíblica. É isso que você precisa fazer na sua vida. O que você está vivendo? Você está diante da situação. Como é que eu vou resolver? Peraí. O que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 4, 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já vamos comentar aqui sobre isso. O que é esse torpe? E sim, unicamente o que for boa para edificação. Primeira coisa que a gente aprende: palavra torpe, palavrão. Tá certo. Palavrão não vai edificar em nada. Até porque, desculpa dizer, fica feio. Fica feio, principalmente se você é referência para alguém. Me perdoe, mas se você é uma referência para alguém, isso já não deveria nem estar na sua boca. Porque qual é a credibilidade que você está passando se você é um grande líder, se você é um grande empresário, se você é pai, se você é mãe, se você é um líder dentro de uma igreja, não sei. Mas se você é referência e você está falando isso, como você quer que a outra pessoa tenha um comportamento diferente, se nem você tem? Faça diferente. Não fale esse tipo de coisa. Agora, palavra torpe não está falando somente daquela palavra chula, né? Está falando também de palavras que não edificam. Edificar significa trazer algo que vá trazer crescimento, que vai gerar sabedoria. A edificação é isso, são palavras que trazem um ensinamento, trazem algo que você vai retirar alguma coisa daquilo que foi falado e levar para uma outra pessoa, para ver transformação. Isso é a edificação. A edificação da palavra falada é isso. Por exemplo, o que hoje, talvez você esteja vendo isso aqui, você ainda pode ir para o trabalho, você esteja no seu ambiente de trabalho. Qual foi hoje o cerne da conversa que você teve aí? Essas coisas que vocês estavam falando, estava trazendo crescimento, conhecimento, gerando expectativa, projetos, ou eram só falácias que estavam levando nada a lugar nenhum? Isso é palavra torpe. Mas eu não falei nenhuma palavra chula. É diferente palavra chula de palavra torpe. A palavra chula, a palavra de baixo calão, é aquela palavra que não deveria nem fazer parte do seu vocabulário por se tratar de um termo pejorativo, de um termo sujo que não combina com você. Agora, a palavra torpe, ela não necessariamente vai ser a palavra de baixo calão, mas é aquela conversa vazia, aquela conversa que não leva a nada. Na escola, jovens, o que vocês estão conversando na hora do recreio? Sobre o que vocês estão falando? Principalmente aqueles que já estão nos anos finais. Você já está pensando qual é a carreira que você quer seguir? Ah, Jéssica, eu não sei, não tenho nem ideia ainda. Aí lá na hora do intervalo, né, que vocês não falam mais recreio, que eu sei. Lá na hora do intervalo, ao invés de vocês estarem pensando sobre o projeto, vocês estão falando sei lá, da série, do dorama, não sei daqui. Nada contra dorama, tá? Só dei um exemplo aqui. Gente, vamos policiar as nossas conversas, o que a gente está falando, o que foi o centro do teu desenvolvimento hoje, em casa, na mesa. Qual é o assunto da mesa? Não, eu sento à mesa, eu só consigo falar dos outros. Peraí, a sua conversa se centrar na vida do outro? Não pode. Provérbios 10, 9 vai dizer: quem anda em integridade anda seguro. Olha que chave poderosa, inclusive deixo aqui como dever de casa. Se você quiser
ter uma vida de sabedoria, leia Provérbios. Salomão foi um homem muito sábio, porque assim ele pediu ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que ele queria sabedoria. Talvez você hoje diga, Jéssica, eu não sei como falar o que é certo. Não vou nem dizer falar bonito, porque tem pessoas que falam com eloquência, mas não falam nada para edificar. Se hoje você quer mudar de vida, comece por Provérbios. São ensinamentos profundos. Olha isso aqui, quem anda na integridade anda seguro. Quantas pessoas vivem fugindo, vivem se escondendo, porque estão andando segundo uma maneira que Deus não quer. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Quem você é? Quem você é quando seu pai e sua mãe não olham para você? Quem você é longe do seu cônjuge? Quem você é quando o teu chefe vai lá resolver uma coisa e ele confiou esse lugar a você? Quem você é? Respeitável, quinto ponto, é o que eu consumo. Os pensamentos vêm a partir de coisas que nós vemos e coisas que nós ouvimos. Porque a palavra do Senhor diz, a palavra vem pelo ouvir. O que você está vendo? Salmos 101:3 diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Hoje em dia, o que mais a gente tem aí são opções para a gente assistir, seja lá o que for. Antigamente ainda era até um pouco mais limitado, mas com o avanço tecnológico você consegue ter acesso a informações assim. Mas você tem a decisão você tem a opção de decidir o que você quer consumir. Rede social. Jéssica, você é contra a rede social? Não, eu uso, eu tenho. Mas eu determino o que fica e o que não fica. Tá passando o dedinho assim, ó. Aí você para no vídeo da bobeira. Falei aqui no início. É interessante. Às vezes tem pessoas que precisam disso até para deixar de preocupar, se distrair um pouco. Ok. Mas filtra. Qual é o tempo que você vai passar vendo isso? Determina. Não, o meu tempo da bobeira é tanto tempo. Porque você precisa aproveitar o restante do seu tempo com o que de fato vai te edificar. Então as redes sociais, elas vão trazer ali coisas boas, coisas que vão acrescentar sim, mas você precisa filtrar. Vídeos, falamos dos rios aqui. Por que eu estou falando do rio? Porque é muito fácil, você tá ali e você passa. Mas sabia que o algoritmo, ele vai selecionar de acordo com o que você passa mais tempo vendo. Você sabe disso, né? O que vai passando no teu telefone não é tão aleatório, não. A partir do momento que você seleciona, o algoritmo entende. Ah, ela gosta mais disso aqui, ele gosta mais disso aqui. Então eu vou recomendar mais parecidos. Decida hoje. O que você precisa ver para que você seja uma pessoa melhor? Séries. Gente, eu gosto, eu amo. Eu amo ver série, eu amo ver filme. Mas teve um tempo da minha vida que eu só fazia isso. Eu pegava uma série, eu via 1, 2, 3. Quando eu via, eu já estava no 10º episódio. Olha quanto tempo que eu perdi da minha vida aí. Talvez isso esteja acontecendo com você. E aí, às vezes, você acha que tá falhando em alguma coisa porque você não é bom. Não, é porque você tá passando tempo demais com aquilo que não deveria ser a sua prioridade. Se você está num foco para algo, o seu pensamento, a sua concentração precisa estar voltado para aquilo. Filmes. Gente, ver um bom filme é muito bom. Inclusive, existem vários ensinamentos muito profundos em filmes. Mas será que todo filme deve entrar dentro da minha casa? Inclusive, aqui vai um pequeno adendo. Determinadas coisas que entram na nossa casa são portais espirituais para aquilo que pode trazer a destruição. Ah, eu só vou ver esse filme aqui porque me indicaram, tá em alta, parece interessante. Tá, é sobre o quê? Lê a sinopse primeiro. Você já leu? Já procurou saber? Se informou? Procurou saber do que se trata?
Ah, mas é só uma animação, é só um desenho. Ah, não tem nada a ver. Olha, foge dessa não tem nada a ver. Porque geralmente tem muito a ver. Músicas. Ah, o ritmo é bom para dançar. Ah, é alegre, tá? Principalmente se for em outro idioma. Eu tinha esse problema. Quando eu não conhecia o inglês, não que eu conheça hoje muito aprofundado, mas conheço já num nível maior, eu escutava música por conta do ritmo. Eu sou uma pessoa muito musical. Então eu escutava o ritmo, gostava, mas eu nem sabia o que eu estava cantando. E a música, ela tem um poder muito profundo que você memoriza com facilidade justamente por conta da melodia. Quem é do campo musical aí vai saber falar disso até com mais propriedade. Então a música, ela vai trazer exatamente essa memória. Então o que que você está consumindo? Quando você está lá cantando, você está ouvindo, você está fazendo... Como é que você se torna? Eu escutava músicas que relatavam questões de violência, né? Eu era roqueira, então eu escutava aquela coisa bem pesada e tal. Eu vou contar uma situação aqui. Uma vez eu estava ouvindo um rock tão pesado que no momento que eu estava escutando, e detalhe, eu já frequentava a igreja nessa época, tá? Para vocês entenderem que não significa que você está dentro da igreja que isso não vai passar com você. Ao contrário, a partir do momento que você toma a decisão de que você quer ser alguém diferente, é aí que o inimigo vai, ó, querer vir em cima de você. Eu escutava e aquilo me trazia uma sensação assim de... É real isso que eu vou contar aqui. Trazia uma sensação de... Eu preciso eliminar. Sabe, me dava uma vontade de raiva, de ira. Vinha isso dentro de mim. E era um sentimento muito... Eu não queria ter aquilo. Aquilo não fazia parte de mim. E eu ficava, meu Deus, mas por que eu tô sentindo isso? Era muito real. E ali, o Espírito Santo, ele já foi me lapidando. E um dia ele me incomodou. Vai estudar o que significa isso aí que você está ouvindo. A letra era puramente uma letra vingativa, depressiva e que falava de suicídio. Então, às vezes, o que você está consumindo pode parecer uma coisa, mas investigue, analise, até louvores. Não estou falando só de música secular. Louvores também. Eles exaltam o Senhor ou só alimentam o ego? Como você quer viver uma vida em santidade se você só escuta algo que vai alimentar aquilo que você quer? Conversas. Nem toda conversa é para você participar. Nem toda conversa é para você ouvir. E detalhe, às vezes podem ter mesas que você não participa mais e você ainda fica sofrendo. Poxa, mas era tão bom aquele tempo que não volta mais. Se Deus te tirou, não tenta voltar. Deus tirou você dali porque ele tem algo maior para você, ele tem algo diferente para você. Páginas que seguimos em redes sociais. Não devemos apenas pensar, isso é pecado? Às vezes a gente pensa que aquilo que é respeitável tem a ver se é algo muito impuro, é muito perverso, e aí a gente acha, ah, não, mas isso aqui que eu tô vendo é só um desenho, ah, é só uma musiquinha, ah, é só uma social. Seu pensamento deve ser, isso deve ocupar a minha mente? Isso agrada a Deus? 1 Coríntios 10, 23 vai dizer assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Então aqui vão 2 pontos muito importantes. Às vezes algo que você está vendo não é necessariamente proibido, não há um termo ali, há proibição, não, mas isso convém para você? Convém a você ler determinado livro? Convém a você ouvir determinada música? Convém a você ver determinado filme? Há certas literaturas que não vão convir mais para você por conta da decisão que você tomou, por conta de quem você quer ser, por conta não é nem o que você quer ser, é aquilo que Deus tem para sua vida. Não se deixe levar
por aquilo que o povo, o mundo está dizendo. Ah, isso aqui é o que traz status, então eu vou fazer também. As famosas modinhas. Não se leva por modinha, não. Sexto ponto. Respeitável é como eu reajo quando eu sou ferido. Como é difícil isso aqui. Alguém me feriu. A nossa reação, na verdade, o mais complexo não é você agir, é você reagir. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, que não cabe a nós apontar, não cabe a nós decidir. Entrega a Deus. Eu não estou dizendo que a gente vai permitir certos abusos, não é isso. Mas não vamos permitir que a maldade transforme o nosso coração a algo semelhante àquilo que nos feria. Então, talvez você foi uma pessoa que foi muito magoada, você foi muito ferida e agora você se tornou alguém assim, você veio de uma infância onde isso era o que mais trazia mal para você. Você viveu num ambiente onde você só ouvia gritaria, você só ouvia briga, você veio de um lar onde o amor e o carinho, isso era algo utópico, talvez você só via isso em filmes, talvez você só via isso nos livros, e aí aquilo tudo que você consumiu de acordo com o ambiente é o que você está trazendo hoje. Talvez o problema que você esteja enfrentando com as pessoas da sua casa é por conta daquilo que você ainda está carregando lá de trás. Talvez o seu filho, a sua filha seja esse bagunceiro que você fala o tempo todo por conta da forma que você o trata. Você tem sentado com ele, você tem conversado com ele, você tem procurado saber. Precisamos fazer isso com as nossas crianças, conversar com elas, sentar com elas. Você pai, você mãe, o pai, eu gosto muito de comentar isso aqui, o pai de menina, ele precisa tratá-la como uma verdadeira princesa, como uma verdadeira rainha, porque a primeira referência masculina que ela tem é você. Eu lembro do meu paizinho, ele falava coisas assim para mim, tão doces, e ali eu sempre internalizei, o dia que eu conhecer um rapaz, ele vai me tratar assim. Como você tem tratado o seu filho? Se você tem um filho homem, então ali você já precisa criar um cabeça, como que ele vai, isso vai reverberar lá no futuro. Romanos 12, 21 vai dizer assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso não é fácil de fazer? Claro que não é. Mas a gente pode decidir. Eu quero viver isso aqui. Domínio próprio. Alimente o espírito, se alimente da palavra. Se algo do que você está ouvindo, que você já se identificou, quais dessas situações aqui que talvez você tenha vivido, mude hoje. E sétimo ponto. Respeitável é viver para aquilo que honra a Deus. O verdadeiro respeito não depende do que as pessoas pensam, mas sim na presença de Deus. O que Deus pensa sobre a maneira como eu estou vivendo. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer ver um exemplo aqui? Vamos supor que... Vou colocar uma situação bem cotidiana. Suponhamos que você foi a um lugar, você foi comprar uma coisa e te deram um troco a mais. Fala sério. Você devolve? E aí? Fala a verdade. Se você está diante de uma situação onde ele te impõe para você mentir sobre algo, porque se você não fizer isso, você é mandado embora. Vamos colocar uma situação de emprego aqui. Você tem que acobertar, você tem que ser corrupto. E aí? Quem é você? Você fala, não, mas eu sou um chefe de família, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou perder meu emprego. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se você tem fé que Deus é Deus,
ele não só te protege dessa situação, se você fizer aquilo que é para a glória dele, como ele ainda te coloca num lugar melhor. Porque há uma graça muito linda na presença do Senhor, no poder de Deus, é que ele é justo. Inclusive vai ser o próximo ponto que nós vamos falar. Tudo que é justo, isso deve estar na nossa mente. Amém? Queridos, isso era o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Que essa palavra não seja somente um momento aqui que você tirou para passar um tempo, mas que nós podemos aqui compartilhar nesse momento, que você ouviu, que não se transforme somente em meras palavras que o vento vai levar, mas que você traga isso hoje para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.